Boa Sim. noite a todos, tá? Parabéns pelo dia, né, do engenheiro agrícola. Agradecer o convite que foi feito através do César. Achei, assim, uma forma muito comovente que ele, o jeito que ele falou comigo, né, e me convidou. Me senti extremamente honrada de vir aqui hoje falar com vocês. Não é uma palestra, né? Eu espero que seja uma conversa entre nós, né? Eu estava já conversando com o professor Eduardo, achei muito interessante o vídeo que ele acabou de passar, né? Motivador para o pessoal da engenharia agrícola, principalmente hoje, né? Que é o dia que estamos comemorando 48 anos de profissão, né? No Brasil, faz exatos 48 anos hoje que a engenharia agrícola foi fundada no Brasil. E vocês acho que devem saber, né, que o primeiro curso de engenharia agrícola é da UFPEL, né, e antes de tudo eu gostaria de me apresentar, porque o César disse que vocês teriam curiosidade de saber sobre a minha trajetória, né, que é um pouquinho longa, né, vocês já devem ver, eu já estou quase me aposentando e a minha vida está, assim, mais ligada com a engenharia agrícola do que a qualquer outra coisa, porque eu comecei como aluna, né, e depois como professora, então são muitos anos de vivência de engenharia agrícola. O curso foi fundado, né, foi reconhecido em 72, e eu entrei na engenharia agrícola em 79, né, então, ainda o curso estava se consolidando quando eu entrei, era um curso pequeno, foi fundado dentro de um departamento da Faculdade de Agronomia, da UFPEL. A Faculdade de Agronomia, na época, já tinha renome, como mantém até hoje, né, é uma faculdade bastante importante no Brasil e acredito que até na América Latina. E a engenharia agrícola é um curso pequeno dentro do departamento lá da engenharia rural. E nós, na época, nos sentíamos, assim, muito sufocados, vou usar essa palavra, dentro de um curso que era grande e renomado, e nós não conseguíamos uma expressão como curso na época. Então, até pouco tempo atrás, cada pessoa que a gente encontrava perguntava qual é a diferença entre engenharia agrícola e agronomia, né? E quem é engenheiro agrícola dessa época não aguenta mais responder isso, né? Porque as pessoas não conheciam, a gente tem que entender que a maior parte das pessoas não sabe ainda o que é engenharia agrícola. Eu fiquei bem feliz que ultimamente eu tenho visto reportagens, né, falando de engenharia agrícola, tanto na televisão como mídia escrita, e eu vejo que é uma profissão que está se consolidando cada vez mais, né, e aí as pessoas começam a conhecer mais a profissão e saber a diferença que tem entre uma engenharia e outra. A nossa engenharia agrícola, né, eu digo a nossa, da UFPEL, que foi a primeira, ela foi fundada, né, por três pessoas, basicamente. Eram dois professores da agronomia e um engenheiro agrícola do Peru, que foi nomeado para fazer parte desse grupo dentro da UFPEL e criar a engenharia agrícola. Porque o que motivou a criação da nossa profissão no Brasil? Porque ela já existia em outros países, como, por exemplo, o Peru e vários outros. Porque um desses três professores, ele foi fazer o mestrado dele lá no Peru, e ele é agrônomo, ele é aposentado há bastante tempo, e quando ele chegou lá, ele foi trabalhar na área de construções rurais, trabalhar com um assentamento, uma agrovila. Ele se deu conta que, humildemente, porque ele até cedeu uma carta pessoal dele para o outro colega que trabalhava na agronomia na época, relatando todas as dificuldades que ele tinha com a questão de engenharia,
E ele diz na carta que o agrônomo não é o engenheiro, que então não tinha condições de fazer aqueles cálculos, que eles tinham que tomar uma atitude. Ou eles deveriam colocar mais engenharia, eles tinham três opções. Ou eles iam colocar mais engenharia na agronomia, ou eles iam fazer um mestrado em engenharia agrícola para os agrônomos, e a terceira opção, que foi a que eles fizeram, criaram um curso que tivesse uma ligação entre várias áreas da engenharia e agronomia. E daí foi concebida a engenharia agrícola na época. Então, esses estudos começaram lá em torno de 1970. Então, esse aí é a origem da engenharia agrícola no Brasil, com essas três pessoas. Depois, essas pessoas começaram a convidar, fizeram vários fóruns e vários encontros e convidaram gente de vários países, inclusive. Teve gente até da Holanda participando para consolidar o currículo. Então, quando eles criaram a engenharia agrícola, originalmente ela foi baseada em 5 áreas, e essas 5 áreas se mantêm até hoje. De certa forma, com o desenvolvimento tecnológico, essas áreas estão começando a se derivar, o que eu acho muito natural que ocorra. Nós, lá da UFPEL, estamos em plena expansão, né, modificação do nosso currículo, e estamos atualizando o currículo, justamente para essas áreas que o professor Eduardo mostrou aí, né, botando mais tecnologia, sensoriamento, tudo que é novidade tecnológica atual que a gente entenda que o engenheiro agrícola precisa dominar para atuar atualmente, né? Então, nós estamos fazendo esse processo, mas o curso, a espinha dorsal dele, que se mantém, pelo menos na nossa engenharia, são as áreas a que eu atuo, né, que é a engenharia de processamento de produtos agrícolas, máquinas agrícolas, engenharia de água e solos, construções rurais e ambiência, e tem mais uma área que eu estou me esquecendo, qual que é? Solos, máquinas, tem mais uma que agora me fugiu, tá? Então, são 5 áreas no total, com derivações, como eu disse. Aí, então, eu estou contando a minha história lá como aluna, né? Eu me formei em 83. Em 1983, o nosso Brasil estava com uma recessão fantástica, né? Com uma inflação altíssima e um desemprego extremamente alto. Então, a maior parte dos engenheiros agrícolas daquela época tinham muita dificuldade de conseguir emprego. Inclusive, as meninas, na né, minha turma eram só 3 meninas, de 30, 3 eram meninas, o resto eram rapazes. As meninas tinham e ainda continuam tendo mais dificuldade de conseguir trabalho, né? Então, naquela época, eu comecei a trabalhar fora da profissão. E em 87, eu entrei no mestrado, né? Não consegui ficar muito tempo longe da universidade, porque é uma coisa que eu sempre gostei, né? Sempre gostei de estudar e sempre gostei da engenharia agrícola. E aí a engenharia agrícola não tinha nenhuma pós-graduação que eu pudesse entrar, eu fui para agronomia. E na agronomia, o que eu achei mais próximo do que eu gostava de fazer era o curso que hoje se chama alimentos, né? Na época se chamava agroindustrial, ciência e tecnologia agroindustrial. E dentro dessa linha agroindustrial, eu fui trabalhar com arroz, né? Então, comecei a trabalhar com arroz. Quando eu terminei o meu mestrado, em seguida, eu fiz concurso, abri um concurso na engenharia agrícola para a área de termodinâmica e transferência de calor, né, física. E aí eu me agarrei nos livros lá, me grudei, passei meses estudando na minha volta, assim, só se via livro, né, e passei no concurso. Então, eu assumi essa disciplina, até foi antes de ser contratada, eu já comecei a dar aula, porque não tinha, o professor tinha se aposentado,
estava sem professor e eu comecei a dar aula de termodinâmica e transferência de calor. Aí, em seguida, um colega que dava projeto agroindustrial passou a ser o diretor da faculdade e me passou a disciplina dele, que se chama Projeto Agroindustrial. Então, essas duas disciplinas, eu sou responsável por elas até hoje. Aí, no caminho, né, uma outra professora se aposentou e ela dava metodologia da pesquisa para engenharia. Aí eu herdei a disciplina dela e dei essa disciplina até o ano passado. Aí depois, quando criaram, né, vou contar o meio, né, da história, mas quando criaram engenharia geológica e de petróleo na UFPEL, como um professor que criou esses cursos era professor da engenharia agrícola, eu achei que era justo, né, porque ele me pediu para dar fenômenos de transportes para o curso, que não tinha professores, e como ele dava aula para nós de geologia, né, eu achei que por uma questão de relacionamento, poderia contribuir com esses cursos novos, né. Então, por uns bons anos, eu dei fenômenos de transportes também para esses dois cursos. Aí, quando o curso se consolidou e teve mais professores, eu deixei de dar essas disciplinas. E o ano passado, outro professor da engenharia agrícola se aposentou e eu herdei as disciplinas dele, que são Operações Agroindustriais 1 e Operações Agroindustriais 2. Então, atualmente eu dou 4 disciplinas. Então, voltando lá, eu fiz o concurso, né, comecei a dar aula. No caso, lá no início, eu dava as duas disciplinas, termodinâmica e projeto agroindustrial. Em 96, surgiu a oportunidade de fazer um doutorado no exterior. Então, eu sempre tive esse sonho, né, de estudar fora, porque eu tinha muita curiosidade de saber, assim, uma questão até de competição, né, o quanto que a gente poderia se equiparar a um estudante do primeiro mundo, né, e era para mim um desafio. O desafio da língua, o desafio de morar num outro país. Fui eu e o meu marido e a minha filhinha de 2 anos, né, morar lá, e tem muitas pessoas que acham que fazer um doutorado no exterior é um passeio, que fica te divertindo, e não é nada disso, a gente rala muito, né, rala muito. Ainda mais com criança pequena, eu lembro que tinham vezes que ela estava doente, criança pequena fica doente, né, febre, gripe, sei lá, a escolinha não aceitava, e lá a disciplina, lá nos Estados Unidos, a disciplina é muito forte. Não falta aula sem dar uma explicação para o teu professor por que faltou a aula. E, né, e eles não são muito compreensivos com os teus problemas pessoais. E ainda mais se fosse dia de avaliação, né? E aí não podia ir na aula, porque não tinha com quem deixar a filha, né? Então, probleminhas domésticos que o pessoal não imagina que se passa, né? A gente passa no exterior. E com relação às disciplinas, eu fui muito bem, né? Ganhei um prêmio lá nos Estados Unidos como Outstanding Student, que quer dizer um estudante que tirou A em todas as cadeiras, né? Então, eu ganhei um diploma disso aí, porque era o meu objetivo, né? Eu queria saber por que um brasileiro não poderia ser tão bom quanto um americano. Eu tinha essa curiosidade. E a gente é tão bom quanto um americano, e eu posso dizer para vocês até melhor, porque nós temos uma coisa que eles não têm, que é a capacidade de socialização. Isso é uma coisa cultural aqui nossa, que é uma vantagem. Da gente chegar, que nem agora, né? Eu não conheço o César, estou conhecendo ele agora, mas a gente já interagiu. Eu não conhecia o professor Eduardo, mas já estamos conversando, né? Se a gente se encontrar pessoalmente no futuro, vai parecer que a gente já é amigo. Isso é coisa de brasileiro, é uma coisa maravilhosa da nossa cultura.
A gente tem que tirar proveito disso. Os americanos não sabem fazer isso. Vocês não imaginam o quanto é chata uma festa americana. Uma festa com hora para começar, para terminar, que cada um leva sua bebida, sua comida, come, tá? Uma coisa fria, indireta, e acabou, cada um vai para sua casa. Parece que é só para constar. Então, no lado social, eu diria que é péssimo, tá? No lado da disciplina e do aprendizado, aí eles dão de 10 a 0 na gente. Disciplina é uma coisa que eles têm muito, e a gente precisa ter disciplina. Eu digo agora para os meus alunos que nós estamos enfrentando essa pandemia, para tu ter sucesso no estudo à distância, que é o que a gente está tendo, tu precisa, acima de tudo, ter disciplina, né? Tu saber montar o teu horário de estudo, né? Organizar todo o teu cronograma e sentar e estudar, né? Isso, para muitos, é desafio, né? Então, é uma característica que eu observei lá durante o meu doutorado, que eles têm muita disciplina. Agora, também, assim, eles são muito limitados na tecnologia. Faltou a pecinha lá da máquina tal, pronto, vamos esperar a pecinha chegar e não vamos mexer na máquina. O brasileiro já vai olhar, já vai querer abrir a máquina, já vai querer fazer uma enjambradinha ali. Deixa que eu conserto. É nosso também. E nessas enjambradinhas a gente faz muita coisa legal, né? Então, hoje em dia, que a gente está trabalhando com restrições financeiras, essa criatividade e essa ousadia que nós temos como cultural, isso aí é um diferencial nosso. Nós vamos acabar continuando a fazer as nossas pesquisas e as nossas coisas, se faltar dinheiro, se faltar um equipamento, nós vamos dar um jeito. Mas, com certeza, nós não vamos deixar de fazer as coisas. Então, isso é uma coisa que eu trouxe, né, como experiência, assim, do doutorado. Outra coisa que, bom, não falei do que eu fiz no meu doutorado. Lá nos Estados Unidos, que é uma coisa que eu também acho que nós devemos ter aqui, eles têm uma interação muito grande com as empresas. Então, as empresas que estavam conectadas lá com a engenharia agrícola, porque eu estava dentro da engenharia agrícola, lá na Mississippi State University, eles tinham a Case, né, fabricante de máquinas agrícolas e de tratores. E a agricultura de precisão, na época, né, isso aí foi 96 a 2000, foi o período que eu fiquei no doutorado. A agricultura de precisão estava surgindo nos Estados Unidos nessa época. E as empresas queriam a tecnologia, né? Então, eles deram a incumbência lá para o meu orientador de resolver o problema do determinador de umidade da colhedora. Né? Então, eu trabalhei com milho e soja e tinham duas frentes de abordagem do problema dentro da engenharia agrícola. Uma era, vamos resolver o problema com acústica, e o outro era, vamos resolver o problema com ótica. Eu estava no grupo da acústica, então eu trabalhei com som, né? Então, a ideia era descobrir, porque não tinha nada, zero, não tinha nem artigos científicos para me basear, sequer para montar o meu protótipo para ensaiar o material experimental. Então, a ideia original, assim, do trabalho era assim, imagina que eu tenho um grão de soja bem úmido. Se eu largar ele assim, agora aqui em cima da mesa, ele vai fazer plique. Se ele estiver bem seco e eu largar em cima da mesa, digamos que ele vai fazer ploque. Entenderam? Então, eu tinha que saber qual é a faixa de onda e quanto que tinha de diferença entre o plique e o ploque, e se essa diferença seria o suficiente para criar um equipamento para melhoria da determinação de umidade de uma colhedora. Então, foi, basicamente, esse aí o meu assunto lá de doutorado, né? E eu consegui achar uma faixa entre 2 e 4 kHz, né? Que dava para se perceber essa diferença. Aí, depois, retornei para o Brasil, né? Em 2000,
Aí, era eu e o meu marido, né? Os dois éramos colegas na engenharia agrícola e trabalhávamos na mesma área. Aí, a ideia foi assim, vamos criar agricultura de precisão na UFPEL, né? Não temos nada aqui, como, né? Até quando a gente vai ficar com defasagem tecnológica? Então, nós abrimos uma disciplina, na época, optativa, que se chamava Agricultura de Precisão, com a ideia de dar o básico, assim, para os alunos, para despertar essa ideia de que havia possibilidade de um campo novo abrindo, né? Na época, a gente até também ofertou essa disciplina para o mestrado na agronomia. Então, foi o despertar na UFPEL com agricultura de precisão. Aí depois, muitos anos depois, uma ex-aluna, que acho que está aqui nos assistindo hoje, fez concurso lá para engenharia agrícola, foi aprovada e nós passamos para ela essa disciplina e ela está conduzindo muito bem, com sucesso, essa área, né, que está cada vez se consolidando mais, né, como profissão aí, né, uma área, uma linha de atuação da engenharia agrícola, que é a agricultura de precisão, que agora eu acho até que está mudando de nome, né? Eu vi já outras palavras aí que já não é mais agricultura de precisão. Então, nessa época, existia essa disciplina lá na UFPEL e uma outra em São Paulo, com o Molim, né? O Molim também tinha ido para o exterior, também trabalhou com agricultura de precisão e criou lá em São Paulo, na Exalc, uma linha, né, de estudo, né, e pesquisa nessa área. Então, bom, seguindo ali o cronograma ali das coisas, né, quando essa época que eu estou comentando lá, de 2000 e pouco, nós estávamos no campus do Capão do Leão, tá? Aí nós já tínhamos saído de dentro do departamento lá da agronomia e ganhamos um prédio lá no campus do Capão do Leão, que não nos contentava, porque ele era muito precário, aquele prédio, né? E também a gente via que a engenharia agrícola estava muito estagnada, né? Ela não tinha muito por onde crescer, né? Aí surgiu o projeto Reúne, acho que foi em 2007, né? O projeto Reúne, e a UFPEL se candidatou ao projeto Reúne. E a engenharia agrícola, que era a faculdade de engenharia agrícola, se prontificou a criar novos cursos de engenharia. Então, a nossa proposta era criar 3 cursos de engenharia. Um pouquinho antes, em 2006, nós já tínhamos criado a engenharia industrial madeireira, por uma demanda, começaram a plantar bastante árvores, né, eucaliptos aqui na região, e a Votorantim acenou com algumas vantagens, e daí pediram que a UFPEL tivesse o grupo da engenharia agrícola, que eu sou uma do grupo, né, eram 4 professores que se prontificaram a criar esse curso, eu era uma das 4, e criamos a engenharia industrial madeireira. Aí, a partir de 2007, começamos a fazer um estudo para criar novas engenharias. A proposta era engenharia civil, engenharia sanitária e ambiental e engenharia de produção. Aí, a nossa proposta para o Reúne foi essa. Foram criadas essas 3 engenharias, e aí foi criado, para acertar, né, essas várias engenharias, criamos o Centro de Engenharias. Então, a engenharia agrícola da UFPEL é mãe ou pai, como queiram, do Centro de Engenharias. Foi ela que se lançou no projeto Reúne para criar algumas engenharias. Mas um grupo paralelo a nós criou outras engenharias que não pertenciam ao nosso centro. Então, tinham engenharias no Centro de Engenharias e ainda tem, né, no Centro de Desenvolvimento Tecnológico, que é outro centro da UFPEL. Aí, no passar, né, das coisas, nós viemos para a cidade de Pelotas. E hoje em dia temos um prédio lá de vários andares, 5, 6 andares,
onde é a nossa sede, né, no centro de Pelotas. E aí outras engenharias migraram para o nosso centro. Hoje temos 10 cursos de graduação nesse centro de engenharia. E 9 deles são engenharias, um é de geoprocessamento, tecnólogo de geoprocessamento. Então, quando eu fiz parte, né, desse grupo aí que criou essas engenharias também, acabei dando aula para vários cursos, né? Então, principalmente nas disciplinas de metodologia. O aluno que quisesse aprender metodologia se matriculava e não importava de que curso era, né? Então, a gente colaborou com vários cursos, eu participei do conselho do centro, né, por muitos anos, e então a gente se sente fazendo parte, assim, dessa criação aí, e esse desenvolvimento que aconteceu na UFPEL com o projeto Reúne. Eu acompanhei praticamente toda a história que aconteceu. Inclusive, eu tinha falado para o César, no primeiro momento, que eu escrevi um livro sobre a história da engenharia. Essas histórias que eu estou contando muito rapidamente para vocês, está detalhada nesse material. Depois eu vou deixar o endereço para vocês acessarem. Ele está gratuito, digital, ali na página do Centro de Engenharias, lá para todo mundo conhecer a sua origem, né? Eu acho que todo mundo sempre quer conhecer a origem das coisas, né? Então, ali tem documentos também, muitas fotos e detalhes, curiosidades, né? Coisas da época. Imagina que na carta do professor, esse que criou a engenharia, quando ele foi para o Peru, ele disse para o colega dele aqui, olha, nós temos que usar régua de cálculo, isso aí é uma mão na roda. Vocês, eu acho que nem sabem o que é uma régua de cálculo. Régua de cálculo eram umas reguinhas que deslizavam assim, tipo um medidor, quando não existia calculadora. Tá? Então, a calculadora apareceu depois aqui, a calculadora é uma coisa dos anos 70, e aí eu botei fotos dessas coisas lá no livro, porque vocês não devem nem conhecer, por pura curiosidade, assim. Aí, então, como eu disse para vocês, atualmente nós estamos mexendo no nosso currículo, né, para fazer frente aos desafios do mercado de trabalho que a gente percebe que está mudando muito rápido, né, e englobar as novas tecnologias, né, dentro da área de engenharia agrícola. Assim, eu sou totalmente entusiasta com essa profissão, né? Eu acho a engenharia agrícola, me desculpe aí se tem outras pessoas de outras profissões, mas para mim é a engenharia perfeita. Tá? Eu adoro a engenharia agrícola, eu acho que ela foi concebida, assim, com o que se precisa. Porque eu não sei, eu nasci num Brasil agrário, hoje ele não é tão agrário, porque houve um êxodo rural, né, e muitas pessoas vieram para as cidades. Mas o nosso público, na maior parte da engenharia agrícola, é um público do meio rural. Claro que tem muita gente que é das cidades também, né, mas que tem algum vínculo ou algum gosto pelo meio rural. Eu acho tudo vinculado ao rural fantástico, porque até eu acho poético se a gente vai olhar, assim, alguém colher alguma coisa e tirar comida de dentro da terra. Isso é fantástico. E o Brasil, atualmente, com essa crise aí, está mostrando a importância que tem o meio rural para tocar a economia de um país. Porque já faz alguns anos que o meio rural está sendo, né, o que está empurrando a economia do Brasil. E nesse momento agora, me parece que está sendo totalmente assim, essencial para que a gente saia dessa crise e a gente há de sair. O Brasil sempre foi exportador de matéria-prima, né? E a gente alimenta o mundo. Olha o que aconteceu aí com o arroz, com a soja.
Esses dias eu vi na mídia alguém dizer, o Brasil aproveitou o dólar alto e exportou toda a soja. Agora, se ele quiser comprar, aí subiu o valor do óleo de soja aqui dentro. Por quê? Faltou matéria-prima. Quem tu vai comprar matéria-prima se quem vende é o Brasil? Tu vendesse para abastecer os mercados, entende? Então, isso mostra que o Brasil é que está como é que eu vou dizer, sustentando o resto do mundo com comida, né? Faz muita diferença. E o engenheiro agrícola, junto com a agronomia, com certeza, e outras profissões, tem está totalmente ligado com essa questão, né? Pode faltar tudo, mas não pode faltar comida. Comida a gente tem que comer, né? E a engenharia agrícola botando tecnologia em cima, sendo aquela pessoa, né, aquele profissional que pode melhorar os processos produtivos no meio rural, é de extrema importância. Na disciplina que eu dou de projeto agroindustrial, né, eu percebo assim, eu tento ensinar os meus alunos, além do passo a passo de fazer um projeto, eu tento ensinar os alunos que tu não faz um projeto desvinculado da questão ambiental, tá? Porque eu não aceito como professora que o aluno me faça um projeto e que o resíduo daquilo que ele está projetando ali não tenha um destino ambientalmente correto, tá? Porque hoje em dia tu não faz um projeto na área agrária, porque ele vai ter que passar aqui no Rio Grande do Sul pela FEPAM, né? Não vais aprovar uma planta industrial se tu não tiver um destino correto para o teu resíduo. Então, isso é um ponto, assim, essencial que eu deixo os meus alunos sabendo. Outra questão é a questão econômica. Não dá para tu fazer um projeto, assim, claro que o aluno está fazendo um projeto didático, é a primeira vez que ele está fazendo, mas não dá para fazer desvinculado do dinheiro. Por quê? Eu vejo assim, eu faço lá a minha orientação de projeto em 3 fases. Na primeira fase, ali que o aluno faz o desenho do projeto, ele bota tudo do bom e do melhor ali. Aí depois, quando ele bota o dinheiro, ele vê que ele começa a cortar, né? Aí ele corta um número X de funcionários, ele reduz a área, ele reduz tudo e faz um projeto enxuto para que seja viável. Então, não dá para tu ensinar um aluno a fazer um projeto sem dinheiro. Então, há muito tempo, nós integramos uma disciplina que se chama Análise Econômica de Projetos, com o projeto agroindustrial. E tem tido bastante sucesso essa disciplina, o pessoal adora, né, a disciplina e se sentem formados, porque ela é uma disciplina de 10º semestre, se sentem formados quando eles defendem a última fase do projeto agroindustrial. E a gente tem gerado bastante publicações com isso, eu estimulo os alunos, então eu estou falando para vocês como se vocês fossem, né, a maior parte do público aqui são alunos, né, como se fossem meus alunos. Então, eu aproveito esse conhecimento que eles adquirem na disciplina e peço que eles façam resumos para botar nos congressos de iniciação científica e proporcionar uma oportunidade desses alunos também entrarem em contato com esse tipo de evento. Porque muitas vezes as pessoas se formam e não tem nenhuma publicação ou não tem nenhum contato com um evento científico, e se alguém que está se formando pensa em fazer uma pós-graduação, ela tem que ter alguma coisa de trabalho publicado. Então, eu achei por bem que era uma forma de eu contribuir com o meu aluno, fazendo com que ele fosse publicar os seus trabalhos, ou os trabalhos que eles colaboraram, porque a gente aceitava colaboração de alunos de semestres anteriores, para já irem se inteirando. Então, se trabalha em grupo, né, na maior parte do tempo. Então, foi uma forma, né, dos alunos entrarem em contato. Então, eles já sabiam a metodologia, faziam as suas publicações, iam aos congressos e sentiam o clima do congresso. Como que o colega apresentava, era uma troca muito rica, né, era e é, né, de experiências, porque a gente continua fazendo esse trabalho.
Então, com isso, nós conseguimos motivar muitos alunos a fazer pós-graduação, muitos alunos conseguiram boas colocações, porque tem alguns mestrados, ou a maioria deles, que faz uma prova, né, para admitir os alunos. E nós tivemos muitos casos de sucesso de alunos que tiraram primeiro lugar nessas provas em universidades de renome em todo o Brasil. E hoje são profissionais de sucesso, né? Então, temos todas essas questões, assim, muito positivas com os nossos alunos. Eu também sempre estimulo os alunos a saírem da sua zona de conforto e irem fazer estágios de vivência durante o curso, antes do estágio final e mesmo o estágio final, que a pessoa não fique assim na empresa ali vizinha, que ele já conhece, já sabe, né? Então que saia, que vá usar Brasil afora para fazer o seu estágio e se desafiar, porque a gente só cresce quando se desafia, como eu disse para vocês, que foi para mim mesma o desafio de fazer um doutorado fora do Brasil, entende? Ficar 4 anos lá sem conviver com a família, né? Distante, num tempo que não tinha internet, que a gente não se via, assim como estamos nos vendo hoje. Então, a gente tem que se desafiar, né? Para a engenharia agrícola, as frentes, né, de maior, pelo menos na minha área, né, de engenharia de processamento de produtos agrícolas, é Mato Grosso, Goiás, lá a região norte, né, fronteiras agrícolas, né. Então, eu digo para os alunos, procurem estágios lá, tem grandes empresas e alguns conseguem bons empregos ou serem empreendedores, né, botar o seu próprio negócio, porque não necessariamente tem que ser empregado, né, pode simplesmente botar o teu negócio e dar consultoria e ousar mesmo. Eu acho que vocês que são jovens não tem nada a perder, né? A gente se acomoda depois dos 40, 50, por aí, a gente começa a se acomodar. Mas com 20 anos a gente não pode estar acomodado. A gente tem que ir atrás, né, dos desafios e das coisas novas e estudar, né? Estudar muito. E eu sei que para as meninas é mais difícil, né? Mas olha que teve uma menina que era mais velha que eu e ela gostava da área de máquinas. E aí nas aulas práticas, tu pensa que ela deixava os meninos dirigirem o trator, ela subia no trator e ela dirigia e ela fazia tudo porque ela gostava daquela área. Não era por ser mulher que aquilo ia impedir. Então, eu digo para as meninas, não tem nada que impeça vocês, meninas, de ousarem também, né? Lá na nossa engenharia, eu não vejo atualmente discriminação, assim, as meninas e os meninos trabalham juntos e se ajudam, e eu acho que não tem muito isso. Tem mais essa questão de discriminação com as mulheres quando a gente lida com pessoas da minha idade ou mais ou menos para trás, assim, que ainda o pessoal é conservador e pode ver ainda algum problema com relação ao trabalho feminino ou masculino. Claro que tem algumas situações, né, que a gente também não vai dizer que não é peculiar, né? Por exemplo, uma empresa que vai fazer uma montagem de uma unidade de beneficiamento, que vai lá para o meio de uma granja lá. É muito difícil que eles vão contratar uma menina para gerir uma obra no meio de um monte de homens. Não é impossível, eu acho que as mulheres têm que correr atrás, mas ainda eu vejo que os empregos para as mulheres ainda são muito de escritório, né, na área da pesquisa, na área do ensino, e nessas áreas onde tem que gerir homens, é bem mais difícil, né, que as mulheres sejam contratadas para fazer o trabalho. Não é por uma questão de competência, é uma questão de ter que lidar com um público masculino, né, que muitas vezes não vai saber respeitar as mulheres.
Então, para não ter complicação, né, o empregador evita, né, de contratar mulher. E eu espero que isso mude, assim, muito em breve. Tá? Eu acho que essa questão do feminino, ela tá em pauta na nossa sociedade, e eu espero que isso se resolva, né? Na universidade, eu não vejo muito isso. Eu digo para vocês que eu não me sinto discriminada por ser mulher. Quando eu entrei como professora, tinha eu e mais 2 colegas, mulheres só. E o resto todo dos meus colegas eram homens. Eu jamais fui desrespeitada como mulher, assim, ou que alguém me ofendeu por eu ser mulher dentro da universidade, nunca. Tá? Eu não posso dizer que isso aconteceu comigo. O que acontecia era mais porque eu era jovem, e aí os meus colegas, que tinham sido meus professores, eles não me davam muita bola, não me davam uma palavra nas reuniões, entende? Aí, mas isso aí a gente vai conquistando com o tempo, com a competência, com a dedicação, com o trabalho, e vai se impondo, né, como profissional. Mas eu acredito que dentro da universidade é muito pouco isso, pelo menos eu não me sinto discriminada. Mas eu sei que existe isso, existe até a questão de menor salário e todas essas coisas são lutas que a gente tem que fazer, né? E eu me lembro, assim, que os meus colegas da minha época achavam até que eles iam se casar com mulheres que não iam trabalhar fora. E eu dizia para os meus colegas, mas isso é burrice, porque por que tu vai ter um salário em vez de ter 2? Numa mesma casa, né? Eu fui criada assim, minha mãe sempre trabalhou, né? Então, eu nunca pude imaginar que uma mulher não trabalhasse e ficasse dependendo do marido, né? Mesmo na minha época, eu achava isso aí impossível, né? Então, são questões que eu acho que as meninas têm que pensar e têm que batalhar para que isso aconteça, né? E eu acho que, assim, eu observo as minhas alunas, a maior parte são muito mais dedicadas e tiram boas notas, né? Então, não tem por que haver diferença. Elas são tão ou mais competentes que os meninos. Não tem razão da gente pensar que não vai ter um mercado de trabalho para elas, tá? É só uma questão de se dedicar e mostrar que tem capacidade. Outra coisa com relação, assim, ao mercado de trabalho, eu tive alunos que, por exemplo, eles foram trabalhar numa granja, tá? Se formaram, foram trabalhar numa granja. Aí fizeram melhorias em todas as questões, porque eu digo, a engenharia agrícola é um curso maravilhoso. Então, o aluno, ele pode chegar, o aluno não, o profissional, né? Pode chegar lá numa granja, ele vai entender tudo que tem ali. E aí, no caso, essa pessoa, que eu me lembrei agora para contar a história para vocês, ele observou que a conta de luz, né, estava muito alta, conta de energia elétrica. Aí ele foi fazer um levantamento e ele viu que os motores, que são muitos, né, cada transportador, cada secador, ventilador, tudo tem motor, que eles estavam mal dimensionados ou que estavam usando esses motores fora do horário que a energia elétrica era mais barata. Então, só fazendo correção de fator de potência e fazendo uma gestão do horário de uso, vamos dizer, se tu pode ligar o teu ventilador num horário que a energia é mais barata, para que tu vai usar num horário mais caro? Só isso, ele conseguiu economizar, eu não vou me lembrar agora de quantos zeros que tinha o número da economia lá para a empresa. E aí eu ainda disse para ele, tá, e tu não fizesse um contrato com a empresa de que alguns desses zeros fossem para tua conta, né, porque o salário, ele estava trabalhando por um salário e ele economizou muito para a empresa. Então, a minha ideia para vocês seria isso, no momento que vocês forem fazer um diagnóstico em alguma empresa, que vocês detectem um problema, façam um contrato de consultoria,
vendam o conhecimento de vocês, não por pouco, né, mas vendam aquilo, ó, se eu economizar tanto, eu posso ganhar um percentual em cima da tua economia, ok? Se vocês fizerem um contrato assim, vocês não precisam de carteira assinada, né? Vocês podem trabalhar e se sustentarem fazendo um contrato com um percentual em cima de uma economia, de uma empresa. Então, assim, a pessoa tem que saber as oportunidades. A nossa sociedade ainda acha que o trabalho do engenheiro tem que vender barato, né? E a gente tem que se valorizar como profissional e ver que se é trabalho, se tu aprendesse na faculdade a fazer aquilo não é de graça. Porque quando tu vai no dentista não é de graça, quando tu vai no médico não é de graça, no advogado não é de graça, por que um engenheiro vai ser? Então, a gente tem que saber valorizar a profissão, né? Que a gente sabe que tem tabelas lá com valores mínimos, que muitas vezes também não são respeitados, né? E a gente não pode permitir que isso aconteça, né? Não sei que outros assuntos, acho que já falei muito, né? Devem estar cansados. Acho que poderíamos começar com as perguntas. Não sei se vocês quiserem que eu fale sobre algum outro assunto aí, fiquem à vontade. Vou abrir espaço aí para vocês. Perfeito, professora. A gente está adorando a palestra. Tiveram duas perguntas aqui que acho que vai ser interessante pontuar. A primeira é como a senhora vê o mercado de trabalho agrícola a nível estadual e, e, e com relação ao país, e como a senhora vê os impactos da Covid-19 com relação ao trabalho dos engenheiros agrícolas. Essa seria a primeira pergunta. Tá bem. Bom, alguma coisa sobre o mercado de trabalho eu falei para vocês, né? Eu acho que no Estado a gente tem que empreender mais, né? Eu vejo a metade sul aqui um pouco parada, né? E acho que a gente pode ter boas ações de empreendimento na metade sul. A metade norte do Rio Grande do Sul sempre ela foi mais ligada a indústrias, né? E os nossos ex-alunos que foram trabalhar com a área de máquinas agrícolas, geralmente foram trabalhar na metade norte do Rio Grande do Sul, né, numa empresa qualquer, né, que tenha a ver com confecção de máquinas agrícolas. Aliás, a área de máquinas agrícolas é uma área que atrai muito o pessoal para vir fazer engenharia agrícola. É uma área que o pessoal gosta muito, é a área de máquinas. E tem muita coisa legal que a gente tem que fazer. Eu diria que, falando especificamente da área de máquinas, o que eu percebo é que agora um pouco menos do que no passado, mas a área de máquinas é muito voltada para o grande produtor, e tem pouca máquina para o pequeno produtor. Claro que o pequeno produtor ele não tem capital, né, para aquisição de máquinas, então talvez essa seja uma razão. Mas, conforme eu falei lá no início, com a nossa criatividade, quem sabe a gente não bola umas máquinas que não sejam caras, que o pequeno produtor consiga adquirir e que facilite a vida dele, porque é uma forma da gente fixar o homem no campo e ele ter um trabalho que não seja tão árduo, né, se ele tiver uma máquina qualquer para trabalhar. Eu sei que aqui no interior do município de Pelotas, quando o pessoal, por exemplo, planta feijão, tá? Nas pequenas propriedades, eles fazem assim, os vizinhos se ajudam. E eles ainda, muitas vezes, estão no tempo da peneira, e bota o feijão no peneirão e no ar para limpar. E aí nós estamos falando em agricultura 4.0, e drone, não sei o quê, e o pequeno produtor está lá fazendo classificação de feijão no peneirão. Então, eu acho que tem esse espaço aí que não está sendo preenchido, e o engenheiro agrícola pode muito bem preencher esse espaço, tá? Que é levar uma tecnologia acessível para o pequeno produtor, que ele consiga adquirir aquilo ali e que consiga viver melhor, né? Até falando em questão ergonômica,
né, porque um trabalho lá braçal, no sol, né, não é uma boa. Então, eu acho que tem esse espaço aí que a gente tem que preencher, né, eu não vejo ele ainda como uma solução. Um pequeno produtor talvez não tenha dinheiro para comprar um trator, né? Mas também acho que não quer dizer que ele tenha que ter boi ou cavalo para fazer as atividades, né? Como é, acho que a gente pode ter um meio termo. Tem um curso na UFPEL que trabalha com máquinas agrícolas vinculadas ao pequeno produtor, tentando buscar soluções, né, para essas questões. Mas eu acho que tem que ser, que ainda tem espaço para a gente crescer aí, né, porque o grande produtor, ele é facilmente atendido, né, a gente vê nessas feiras de agronegócio como tem máquinas de todo tipo e gigantes, né, para o grande produtor. E acho que aqui no Rio Grande do Sul, essas áreas é que carecem, né? Porque se sair do Rio Grande do Sul e for lá para o Centro-Oeste, aí também são grandes áreas, né? Aí praticamente não tem pequeno, né? Para a nossa área, geralmente são grandes extensões de terra e o pessoal vai trabalhar para grandes empresas, né? Assim que eu vejo, pelo menos, posso estar enganada, é a minha visão. Na área agroindustrial, que é uma área que eu atuo aí bastante com a minha disciplina, eu também vejo grandes possibilidades para o pequeno e para o médio. A pessoa pode diversificar a sua produção e ter uma pequena agroindústria na sua propriedade e ofertar produtos agroindustriais que muitas vezes não existem. Por exemplo, eu diria para vocês assim, tem um apelo para geleia de bergamota, tá? Aí me diz, quem é que produz isso? Vocês conhecem alguma geleia de bergamota no supermercado? Eu nunca vi, tá? Mas eu garanto para vocês que se alguém ofertar geleia de bergamota, vai ter um público que vai querer consumir. Aí de frutas lá típicas da Mata Atlântica, como nós tivemos um projeto industrial. Também pode ser até que seja para exportação, porque as frutas da Mata Atlântica são coisas exóticas para outros países. Então, são, assim, oportunidades de coisas diferentes, de butiá, um produto aqui do sul, do Rio Grande do Sul, não se aproveita. A pessoa olha para aquilo que é o lugar comum e não enxerga como oportunidade. Então, dentro da área agroindustrial, tem muita coisa que a gente pode fazer, né, como uma segunda renda para o pequeno produtor. Vocês vejam o estado de Minas Gerais, o que está fazendo. Entrou agora com um selo de produto artesanal e eles estão fazendo queijos artesanais com cada um com um sabor diferente, com o nome do lugar, né? É defumado, tem isso, tem aquilo. São diferenciais, eles estão aproveitando uma característica que eles têm lá, que é a produção de leite, de queijo, derivados, né? E estão criando um nicho de mercado que poderá vir a ser exportado. Assim como a Serra Gaúcha fez com a champanhe, né, o espumante, né, com vinhos que acabam sendo premiados mundo afora, porque são únicos, tem o nosso terroir aqui, né? Como está acontecendo com o azeite. Me digam por que agora só que o pessoal despertou que nós podemos plantar oliveiras e fazer o nosso azeite em vez de comprar azeite do exterior, porque a coroa portuguesa lá proibiu plantar oliveiras para não competir com Portugal, recém agora, quantos anos, quantos séculos, para a gente ver que a região aqui tem capacidade de produzir azeites maravilhosos, entende? Então, a gente tem que enxergar as questões como uma oportunidade e se jogar, né, e tentar fazer, né, bolar coisas novas, sabores novos, aproveitar a nossa diversidade aqui, que a gente tem de característica. É assim que eu vejo as saídas, né.
como para a Covid também, vocês vejam que as pessoas começaram a vender coisas no mercado virtual aí, né, com a Covid. E por que não fazer esses produtos regionais aqui e abrir um mercado, até quem sabe para exportação, né, e botar o selo gaúcho, que é feito aqui, é produto típico daqui, são questões que estão ao nosso alcance. Né? Então, eu acho que tem bastante coisa. São só poucas ideias, assim, que eu falei agora, mas é assim que eu vejo. Criatividade. Bom, show de bola. A segunda pergunta seria do Felipe Rocha. Ele pergunta à professora, queria saber se no mercado de trabalho, quais cursos podemos acrescentar no nosso currículo. Por exemplo, vejo que Power BI e Excel seriam um diferencial. Então, quais cursos a senhora acredita que as grandes empresas olhem com bons olhos para os profissionais no meio da engenharia agrícola? Tá, vou comentar então. Assim, ó, um engenheiro, na minha concepção, para tu trabalhar em qualquer área, tu tem que saber comunicar a tua ideia para outra pessoa. Então, geralmente, tu faz projeto, né? Então, para tu explicar um projeto, um detalhe de um projeto, tu tem que saber fazer desenho. Aí tu está lá no meio do campo, lá, ou no chão de fábrica, ou no meio de uma obra, tu não vai levar embaixo do braço teu laptop, abrir o teu AutoCAD ou SketchUp, ou o que for, para desenhar e mostrar para o cara o que tu quer. O que tu vai fazer? Tu vai pegar um pedaço de papel, vai rabiscar o que tu precisa e explicar para a pessoa. Então, aquilo que muitos alunos acham que é uma bobagem, que se chama desenho técnico, que o professor ensina, qual é o lápis que usa, como é que faz uma perspectiva, não sei o quê, isso é extremamente importante. Tu tem que ter a capacidade de jogar no papel a tua ideia, tá? Num primeiro momento tem que saber fazer isso. Bom, isso para explicar ali na hora de uma maneira improvisada. Mas depois, para apresentar um projeto, não é concebível que um engenheiro saia de uma faculdade sem saber um software decente de desenho. Então, dentro da minha disciplina de projeto industrial, quando eu comecei a dar essa disciplina, os alunos iam com um rolinho de papel vegetal, a lápis, porque eu nunca exigi que eles fizessem a nanquim, né? A nanquim talvez vocês nem saibam o que é. Aí eles faziam a lápis, desenrolavam aquela planta ali e explicavam o projeto. Aí um belo dia eu pensei assim, deu desse negócio aí, já temos computador, vamos fazer desenho por computador. Aí a engenharia agrícola não tinha disciplina de desenho por computador. E o que eu disse para os meus alunos? Virem-se. Aí ficaram bravos comigo, mas está exigindo coisa que não pode. Tá, criaram a disciplina de desenho por computador. Aí os alunos fazem desenho por computador em 2D. Quando eles aprenderam a fazer em 2D, eu disse para eles, olha, agora eu quero em 3D. Porque se a gente enxerga em 3D, por que eu quero ver coisa em 2D? Vocês vão fazer a planta baixa em 2D, mas eu quero ver perspectiva. E aí, de novo, virem-se. Aí os guris fizeram curso e foram, uns ensinaram os outros, porque tem gente que tem mais habilidade, e aí um pega com o outro. Olha, maravilhas. Então, o que eles estão me apresentando hoje? Uns projetos em 3D, de preferência com movimento, girando as plantas. Se a Rita está aí me ouvindo, ela foi uma que apresentou. Não tivemos mais problemas. Com isso, eu imagino que nessa área eu estou preparando o meu aluno, que vai ser um profissional, para que ele consiga se expressar graficamente, tá? Outra área que eu vi que é bastante importante, que alguns fizeram com bastante sucesso, foram para o curso de administração, fazer disciplina avulsa, fizeram disciplinas de marketing, de gestão, entende? Para melhorar o seu próprio currículo. E foi bem proveitoso. Quem
foi buscar disciplinas em outros cursos, foi bem bom. Então, eu acho que dá para tu melhorar o teu currículo fazendo isso como disciplina extra da área que tu gosta, né? Se for gestão, que seja gestão, ou se gostar da área de, por exemplo, de construções rurais, que vá para arquitetura, fazer alguma disciplina que tenha pré-requisitos para melhorar, ou para engenharia civil, né? Hoje, com essas aulas à distância, quem sabe até se torne mais fácil, né? Tem universidades do exterior que oferecem cursos online, que até dão certificação, né? Acho que é uma possibilidade de melhorar o currículo. Eu acho que fazer um curso de inglês enquanto vocês estão na faculdade é essencial, até porque grande parte do conhecimento está em inglês. Vocês vejam que os chineses publicam em inglês, os japoneses em inglês, os alemães em inglês. Se vocês quiserem só ler artigos científicos em português, vocês limitam muito o conhecimento de vocês. No momento que vocês dominarem um inglês técnico, que seja, com linguagem só técnica, não precisa saber falar fluente nem nada, mas que consiga pegar um artigo científico e ler e entender, eu acho que é um salto para a carreira de vocês. Também acho bem importante que o aluno busque conhecimento de inglês. Então, eu diria, desenho, inglês, fazer estágios, né, o máximo que puder, mais diversificado também, se puder fazer estágios e ter contato um pouco com cada área, porque a gente acaba que gosta daquilo que a gente conhece. Então, se vocês fizerem estágios em várias áreas, vocês vão, além de se desafiar, vocês vão conhecer outras áreas e vão saber se qual gostam mais ou, né, ou qual vocês precisam estudar mais para melhorar. Então, acho interessante isso aí. Hoje em dia, com essa agricultura 4.0, que está surgindo aí cada vez mais forte, o engenheiro agrícola também precisa dominar a questão de eletrônica, sensores, precisa estar atualizado, né? Tem que estar sempre lendo sobre essas coisas. É importante também que fique bem por dentro dessas novas tecnologias. Né? Então, eu diria que o aluno que vai ser um profissional de sucesso é aquele que está sempre tentando correr atrás, se atualizar. Não é aquele aluno que vai para a aula, assiste a aula e depois só estuda na véspera da prova. Né? Não, é aquele que vai ler mais, vai buscar novos conhecimentos, vai interagir com outras pessoas, com outros cursos, vai diversificar o seu conhecimento. Ele vai ampliar as suas possibilidades, assim que eu vejo. Bom, eu gostaria de lembrar a todos os participantes que estão participando que a nossa lista de presença está no chat. Então, se vocês puderem assinar só para a gente ter a emissão do certificado, seria muito importante. E agora a gente tem uma última pergunta que o pessoal ficou empolgado, está adorando a palestra. Tá bom, temos todo tempo aí, online, estou em casa. Então, a pergunta, acho que é o Douglas, que eu acho que ele foi aluno da senhora no período de graduação. Ele perguntou se o perfil dos alunos mudaram ao longo dos anos da carreira da senhora e quais os principais desafios dentro do curso da UFPEL, no caso, engenharia agrícola. Olha, o perfil dos alunos mudou no sentido assim que o mundo mudou, né? Ficou mais tecnológico. Vocês imaginam que quando eu era aluna nem existia computador. Hoje a gente não pode imaginar um mundo que não tenha computador. Né? Quando eu estava terminando o meu mestrado, é que a UFPEL começou a adquirir computadores e diversificar o uso. Então, imagina como que era um aluno sem tecnologia, né? É completamente diferente, é outro mundo hoje em dia. Eu estava dando aula essa semana, um aluno postou ali, porque eu estava no e-aula ali, uma plataforma que nem essa, e aí eu fiz um negócio e ele botou uma palavra técnica lá, e eu disse, olha, não tenho a menor ideia do que é isso que tu está falando. Eu sou de outra época.
né? Não conheço isso aí. E ele só botava assim, ó, kkkkkk, porque é outro mundo, né? O pessoal agora está inteirado, já nasce com a tecnologia. Então, isso aí se refletiu totalmente nos alunos. E é por isso que a gente está mexendo no currículo para tornar o curso mais atraente, né? Para que os alunos tenham mais contato com o que é moderno. Não dá para a gente ficar parado no tempo e pensar que um profissional como o que eu me formei teria espaço no mundo hoje, entende? Um mundo que é totalmente tecnológico. Então, a gente tem que atualizar as coisas e eu digo para o pessoal lá, a gente tem que engenheirar mais também, porque não dá para a gente pensar só que o curso tem que ser tecnológico, né? A gente tem que fazer engenharia com a tecnologia, temos que fazer experimentos com os equipamentos. Não dá para comprar uma caixinha preta lá do exterior, né, e pronto. A gente tem que abrir a caixinha preta e ver o que tem dentro e engenheirar em cima disso, né? Então, acho que a gente tem que fazer melhorias, né, em todas as áreas. Né, cada vez melhorando, né, com tecnologia. Eu estou vendo aqui os meus ex-alunos queridos aqui me mandando parabéns e beijos aqui. Eu vi o Douglas, a Rita, o Paulo, tá? Beijão para vocês. Eu também tenho saudade. A Rita, coitada, está com saudade das minhas aulas. Meu Deus, não pode ser, né? Mas são os queridos, né? São ex-alunos, assim, que a maior parte vira amigo, né? Se forma e não é ex-aluno, né? Vira parceria. Bom, então eu acho que a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer muito essa palestra incrível. Acho que a gente fechou o dia do engenheiro agrícola com chave de ouro, com certeza. Gostaria de agradecer a palestra que a senhora deu, um bate-papo incrível, que a gente gostou muito, muitas perguntas, o pessoal. Muita gentileza tua, nem é nada, então, né? Tu é muito querido também. O Alex e a Jerusa, beijão para vocês também. Gostaria de agradecer também ao pessoal da UFPEL e o pessoal da UFSM que estão presentes. Dá para ver no chat que os alunos da senhora estão aqui também. E gostaria também de agradecer ao professor Eduardo Botega, que é o coordenador da Engenharia Agrícola. E basicamente é isso. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Tá, obrigada a vocês pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui conversando com todo mundo. Feliz dia do engenheiro agrícola.